para se corrigir dos seus defeitos, nos quais se satisfaz de bom grado. Para eliminar esses defeitos, o homem precisaria ter muita perseverança. E assim que o sujeito inclinado à cólera quase sempre encontra desculpas em seu temperamento. Antes de se considerar culpado, atribui a responsabilidade ao seu próprio organismo, acusando a Deus por seus próprios defeitos. E ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado em todas as suas imperfeições. Não há dúvida de que existem temperamentos que se prestam mais do que outros, atos violentos, assim como há músculos mais flexíveis, que se adaptam melhor a certos exercícios físicos. Entretanto, não acreditem que esteja aí a principal causa da cólera. E tenha certeza de que o espírito pacífico, mesmo num corpo guerreiro, será sempre pacífico. Assim como um espírito violento, num corpo frágil, será sempre violento e arrumará uma maneira de manifestar essa violência. Portanto, se a cólera não encontra um organismo apropriado, ela ficará contida. Caso encontre, ela se manifestará. Caiu uma parte do Evangelho que é bem perfeita para o que a gente vai falar, porque hoje a gente vai falar do quanto que a gente necessita melhorar. Todos nós, né? A gente está aqui para evoluir, para se melhorar. E o quanto que os nossos defeitos nos prejudicam muitas das vezes, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem defeitos, né? A gente se acha às vezes tão bons, não que a gente não seja, mas defeito todos nós temos, né? Então a gente vai falar, eu peguei 3 textos porque eu fiz um resumo, né? E montei mas só que não dava para montar porque de manhã, para fazer isso, não dá. Então eu peguei e pedi a Lelê para li todos os textos, né? Já sabia o que eu precisava encaixar em o que e pedi a Lelê para imprimir, ela imprimiu. Abaixa só um pouquinho, eu não consigo falar. O que é estar na vibração certa? Às vezes a gente fala muito da vibração, né? Eu falei no outro dia aqui para vocês sobre a frequência, né? Da música, do que a gente escuta. Aí a gente fez o reiki e eu fui estudar mais sobre as moléculas da água, né? E aí a gente escuta novamente sobre frequência, sobre energia, sobre vibração. E aí na terça-feira é o dia da minha aula de meditação. E na aula, a professora veio falar do quanto que a gente precisa melhorar a nossa consciência, né? E do quanto que a nossa consciência, a nossa mente, ela vai sabotando a gente. E quando ela sabota, o que ela faz? Ela faz a nossa vibração, nossa frequência, ela cai. E como você tem que se manter equilibrado, né? Todo mundo fala, pensa positivo. Você pensa, mas eu penso e a coisa não acontece, não é assim? Eu busco pensar, não é uma tarefa fácil se manter equilibrado o tempo inteiro. E eu vou dizer a vocês que esse mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, pior vai ser. Né? Se a gente acha que hoje está ruim, nesse período as coisas no universo vão piorar. Para quê? Para que depois de março venha a brandura, venha a calma. Né? Eu já até falei sobre isso, os médios estão mais respondendo por conta dos recados que a casa vem recebendo. E eu tive um recado que as turbulências iriam começar no dia 30, não no dia 1º. E comigo já começou ontem. E o quanto que a gente tem que agradecer. Para quê? Para que a gente consiga
fazer toda essa frequência mudar. Quando vier uma coisa ruim, a gente poder transformar essa energia em coisa boa, que não é uma tarefa fácil, né? Que dependendo do que venha, te afeta. E como que você mantém? Aí você fica assim um pouco como eu, né? Fica um pouco agitado, mas aí você faz reiki, você usa os cristais, eu vou usando as ferramentas que eu tenho. Para quê? Para que eu volte a ficar no equilíbrio. É difícil, mas ao mesmo tempo para mim é fácil, se a gente quiser. Agora eu fiquei um pouco mais agitada, com medo de não dar tempo de montar o que era necessário. Então minha frequência aumentou. Por quê? Porque fiquei com medo, né? Ah, mas é um medo simples, de não dar tempo de uma coisa que eu queria passar muito para vocês, não consegui. Mas a gente conseguiu. Aí quando o medo passa, você faz o quê? Acalma, né? Não é assim que a gente faz? A gente faz isso com tudo na nossa vida. Se a gente está num trabalho e vem lá uma situação ruim, você fica com medo, fica nervoso, fica agitado, não é assim? Você se desequilibra. É normal. Nós somos seres humanos. E isso vai acontecer. Mas o que a gente fala de vibração? O que entender de vibração? Vibração é o que eu já pensei e estou sentindo, eu estou vibrando. Senti medo, eu vou vibrar a energia do medo, mas eu já me acalmei. Então eu já vou começar a me elevar e essa energia vai passar. E a energia é exatamente essa imagem que a gente está vendo. Puxa, mas ela é bonitinha assim? É. E é colorida. E eu vou ler um texto para ficar mais fácil, que eu sei tudo, gente, mas com o texto para mim fica mais fácil e eu acho que para mim explicando a vocês também. As duas palavras são tão relacionadas quanto a capacidade de manifestar nossos desejos em nossas vidas físicas. Mas será que realmente sabemos o que elas significam? Afinal de contas, é algo muito difícil trabalhar com algo que a gente às vezes não compreende, né? Alguém fala assim, sua frequência, muda sua frequência, muda sua vibração. E você fica assim, o que é isso? O que ele está falando? Né? Eu estou tão bem. E às vezes a gente não está tão bem. A gente até acha que está, mas a gente na verdade não está. É comum pensar que conceitos místicos ou religiosos estão muito longe da ciência. Mas quando comparamos os dois mundos, temos uma escolha, que é de ver as semelhanças e as diferenças. Eu convido todos a buscarem a semelhança, contribuírem pontes e muros. Vamos entender um pouquinho sobre o que significa, afinal de contas, vibrar de forma certa. Primeiro, precisamos compreender o que é uma vibração, o que é uma frequência. Vibração é qualquer coisa em movimento, que se repete de forma regular ou irregular. Então, assim, eu vou transferir isso para o que a gente pensa, né? Eu penso coisas boas, eu começo a vibrar o que eu estou pensando. É só eu que vou captar? Não. As pessoas à minha volta vão captar. O universo, ele vai captar o que eu estou vibrando, o que eu estou emanando para ele, o que eu estou pensando, na verdade. Aí ele dá um exemplo aqui, quando observamos galhos de uma árvore em movimento, pela força do vento. O seu ir e vir pode ser considerado uma vibração. Será que alguém já parou para olhar um balanço de uma árvore? Eu adoro. Porque lá da minha janela, da cozinha, né, eu vejo um matagal enorme. É muita árvore. Então, eu fico às vezes ali admirando o balanço das árvores, porque é uma coisa muito boa. E que para mim me traz muita paz.
A frequência é uma medida que nos diz quantas vezes um evento ocorre em um ciclo de tempo. Por exemplo, quando falamos que o coração bate a 80 vezes por minuto, queremos dizer que a frequência do coração daquela pessoa é de 80 movimentos em cada minuto. Isso é uma frequência. Aí eu vou lembrar vocês sobre a questão da música. Lembra que tem música que deixa a gente lá no alto, eleva, e tem música que baixa a nossa energia, né? Porque a frequência não é nem que seja uma vibração. Vibração é quando eu sinto e vou emitindo. Mais do que tudo isso é ver como manifestação a lei da atração. Bom, ao utilizar como exemplo a árvore do coração, já quis dar uma dica, pois tudo que nos cerca, de uma forma ou de outra, possui uma frequência ou vibração. De uma forma ou de outra, vai influenciar no que a gente está vivendo, no que a gente está sentindo, até às vezes no que a gente está pensando, né? Não é fascinante pensar em cada átomo ou molécula do nosso corpo que está vibrando e possui uma determinada frequência? Neste exato momento, elas estão vibrando e estão numa frequência dentro da gente. A tia Ellie até andou lendo muito sobre a física quântica, né? Por conta de tudo hoje na existência ser quântico, né? Quantas coisas quânticas estão chegando para todos nós. E a tia Ellie virou e falou assim, ó, você tem que ler a fundo, porque você precisa saber o que é, né, a física quântica. E eu vou falar que a gente estuda isso no colégio, né, física. A gente estuda isso, só que vai caindo lá no esquecimento. Enfim, não vou entrar nesse contexto não, tá, gente? Mas é só pra gente ter uma noção. Quem quiser ir para a internet buscar mais, busca. Se for possível alterar uma vibração e uma frequência, quais seriam as consequências? Pergunta fascinante que vamos explorar dentro desse texto. Então, a gente agora vai começar a pensar, eu vou tentar aqui dar uma resumidazinha no que a gente fala. Porque o que a gente fala tem frequência, né? O que a gente pensa tem frequência e tem vibração. Então, olha como é importante a gente prestar atenção na gente. A meditação dessa semana me fez muito pensar com essa questão da vibração, com a questão da frequência. Eu auxilio muitas pessoas, não só vocês aqui da casa, né? Mas muitas pessoas, às vezes, até de fora. E tem pessoas que, às vezes, vêm me trazer coisas que eu não gosto de ouvir. Não gosto. Não gosto quando alguém vem reclamar de fofoca. Detesto isso. Não gosto quando alguém chega pra mim e vem falar mal do outro. Não gosto. Principalmente quando vem falar mal e que não é, o que está trazendo não é coerente. Não é o que eu vejo. Então, me faz mal. E outras questões que aí eu fico assim, mas eu não posso magoar, mas me faz mal. Então, eu não corto porque me faz mal. E eu estou errada. Eu não vou magoar o outro, mas vou ficar magoada. Como isso? Que vibração que fica comigo? E aí a minha professora de meditação, ela fala muito assim, chega de mimimi. Ser humano adora o mimimi. Ser humano gosta de se colocar na posição de mimimi. Mimimi para, eu não tenho isso. Senta comigo e fala, olha, eu não gostei da situação que você fez, né? Você fez isso, isso e isso, eu não gostei. Ou se o outro vem me trazer algo de outra pessoa que eu não gosto de ouvir, ei, pera lá, olha só, eu não quero ouvir isso.
eu não concordo com o que você está me trazendo do outro. Então, se o problema é teu com essa pessoa, vai lá e resolve, não vem trazer para mim. E eu comecei a refletir sobre isso da aula. E eu falei, ela está certíssima. Sabe por quê? Porque a gente precisa dar limite no outro. Se eu escuto, né, para não ser indelicada, para não deixar aquela pessoa mal de repente, eu estou escutando. Será que eu realmente estou ajudando ela? Ouvindo certo tipo de situações? Não. E aí, o que acontece durante, né, esse dia? Aconteceu isso, assim, de uma pessoa me ligar para falar de uma outra pessoa e falei, ai, eu não gosto, não quero ouvir. A primeira vez eu ouvi, cheguei na meditação, recebi a mensagem. Na segunda vez eu falei, ai, eu não quero, não posso, não quero. Fui lá e desliguei o telefone na cara da pessoa. Falei, ai meu Deus, agora ela deve estar morrendo de raiva de mim. Mas vou te falar, foi a melhor sensação do mundo. Eu fiquei bem e não fiquei mal. Sabe por quê? Porque o que ela vai me trazer não é verdade, não tem um fundamento, né? E quem ia ficar mal na história? Eu. Porque eu conheço as duas pessoas. Eu vou ficar mal. E não vou suportar porque o que ela está me trazendo não é verdade. Não é o que eu vejo. Então como que eu vou permitir? Garanto que ela não vai me ligar mais. E se me ligar, eu vou ter a mesma atitude. O que você está me trazendo, eu não quero ouvir, não gosto, vai me fazer mal e eu não vou. Me desculpa, mas eu vou desligar o telefone. E vou desligar. Ela gostando ou não. Porque a gente precisa ajudar. Né? E se eu ficar lá ouvindo, tá bom, vou fazer, vou conversar, eu não vou ajudar. Até porque a pessoa às vezes precisa desse sacode para despertar, estou fazendo coisa errada. Porque até quando a gente está fazendo coisa errada, muitas das vezes, é fácil a gente enxergar. É difícil, né? E assim, para mim foi um exercício ótimo. E tenho certeza que usar essa pessoa para trabalhar em mim o que eu preciso. Né? Dar limite no outro. Falar para o outro do que, olha, isso eu não gosto. Né? Eu estou para te ajudar, sim, mas não a fazer esse tipo de situação. A não participar desse tipo de situação com você. Vamos falar de você. O que você está precisando melhorar? Não é assim? Porque a gente tem que olhar para dentro da gente e começar a rever isso. É fácil chegar e falar do outro. E eu? Como eu sou de verdade? Porque às vezes a gente faz máscaras. Né? E no real, muitas das vezes a gente não é aquilo ali. E a gente não pode viver nisso, porque senão a gente não evolui. A gente não cresce. Então a gente, até para ajudar, a gente tem que ter sabedoria. Porque de repente a gente nem ajuda, a gente prejudica, alimenta coisas no outro. E ainda pega o quê? Vibração do outro que nem é nossa. A gente pega a vibração, a gente pega a frequência. E muitas das vezes, dependendo do que vem te trazer falando, é uma frequência ruim. E vai deixar você mal. Ela já está mal. E ela vai contaminando a quem está ouvindo. Né? Então a gente precisa dar um limite. Olha só, você está fazendo uma coisa errada. Mas é tão difícil, né? Você cortar o outro, colocar o outro para pensar muitas das vezes. Porque você fica naquela coisa assim, eu vou ser mal educada. Mas a gente não pode. Se a gente está aprendendo, a gente tem que ser mal educada. E aí eu estou na fase do que eu vou ser mal educada com algumas pessoas. Podem ficar certo que vocês vão ouvir falar mal de mim. Podem ficar certo. A Patrícia agora, olha, não escuta mais. A Patrícia não quer me dar atenção. Se eu não dei atenção é porque é coisa fútil. Eu não vou dar atenção para coisa fútil. Não vou. Porque você querendo ou não, você entra na vibração. Eu consigo sair depois, mas eu levo um tempo para sair, porque eu também não saio rápido. Dependendo do que a pessoa venha falar, aquilo fica. E não é bom, não é agradável, né? Quando é fofoca?
contar, ó, fulano tá falando isso. Meu Deus, mais uma vez. Fofoca de novo. Quantas vezes eu falo que eu não gosto de fofoca? Não faça isso. Fofoca tem uma frequência baixíssima, de elevação. Frequência literalmente. E você vai lá pro buraco. Sabe? Então a gente tem que se despertar e cuidar da gente. Vocês que hoje estão aqui numa quarta-feira à noite, poderiam estar em casa, dormindo, vendo televisão, estão aqui ouvindo o que eu estou falando com vocês, sai daqui e finge que depois nada, né? Não, pode ser não ouvir nada. Não façam isso, porque seria um perda de tempo de vocês. Porque a gente precisa ouvir, captar a mensagem e colocar em prática, para que a gente consiga evoluir. Porque senão a gente não evolui. Como diz a minha professora, a gente fica preso na nossa caixinha pequena, mente pequena, vazia. Às vezes mente suja, dependendo da mente, não é assim? E a gente próprio esquece muitas das vezes que a gente está se envenenando. Quando eu falo mal de alguém, eu estou me envenenando. Sabe por quê? A minha palavra tem uma frequência, tem uma vibração, vai para a pessoa, o universo vai captar e vai me devolver tudo. Então vai voltar tudo para mim. E como eu entrar numa sintonia boa? Se eu falo coisas ruins, gosto, né, da maledicência, poxa, falo, ai, vou falar de fulaninho, ai, calma aí, deixa eu ouvir também. Tem gente assim. Hoje eu já não tenho mais, assim, pessoas assim comigo, mas já tive bastante, né? Ai, precisava falar com você, olha, fulano fez isso. E eu fico assim, como aí? Só o fulano? Ela não fez nada, é santo. Ué? Não, o fulano fez, o fulano falou, fulano. E você? Nada. Não bate. Né? Porque se o fulano vem me trazer, eu também vou falar. Não é assim? Vai te contaminando. Então é uma vibração muito baixa. Veio, olha, eu não quero isso pra mim. E a gente tem que colocar limite no outro. É importante. Seja amigo, seja mãe, seja avô, vó, tia, tio, um parente, um vizinho. Né? Eu não quero essa vibração pra mim. Hoje eu tenho consciência. Quando a gente tem a consciência, se eu vou lá, ouço, entro naquela vibração, eu estou indo porque eu quero. Até onde eu não sabia, beleza. Mas no momento que eu tenho a consciência, eu estou fazendo porque eu quero. É uma escolha minha. Ouvir, é uma escolha minha falar mal, entrar no mesmo padrão vibratório, então é uma escolha minha. Não vou entrar, não vou participar disso. Então a gente tem que escolher. E dentro disso tudo, ela começou a falar para mim, que também me fez pensar muito, como que a gente faz coisas para agradar as outras pessoas. Seja marido, seja filho, seja amigos, né? Por exemplo, eu queria ir à praia. Aí seu marido chega para você e fala assim, mas eu hoje quero jantar fora. Aí você fala assim, tadinho, se eu não for, né? Ele vai ficar muito chateado comigo. Tudo bem, eu vou com você. Mas vamos marcar de ir na próxima, a gente ir na praia? Tá bom, na próxima. Aí chega a próxima, você fala, vamos na praia hoje? Não, mas vamos no churrasco do fulano? Porque hoje tem um churrasco do fulano. Se eu não for, o fulano vai ficar chateado. Aí você pensa, o fulano vai ficar chateado, ele vai ficar chateado. Mas e você? E com isso, você não faz o que você gosta. Né? Tia Rosa, ela falou muito disso. E eu peguei porque, às vezes, eu faço isso. Né? Como eu faço, eu acho que um monte de pessoas fazem também. Né? Vamos fazer hoje isso, então, tadinho, coitado. E a gente não faz o que a gente gosta, acaba que não entra num acordo. Hoje de manhã eu sentei com meu marido para tomar café, eu virei para ele e falei assim, eu tô com uma lista nova. Ele, de quê? Eu falei, de recomendações que eu preciso melhorar. Aí ele, meu Deus, só vem ela de novo. Falei, amor, a partir de hoje, a gente, semana que vem, se quiser ir à praia, você tem que ir na praia comigo. Ele olhou pra mim e falou assim, por que isso? Falei, porque, né, tem que ter um consenso.
Agora tem você assim. Se você falar que quer numa festa, mas eu não querer ir na festa, eu vou falar pra você, ai, olha, hoje não dá não. Tá bom? E aí, lá ela ainda falou que a gente pode ser mais sutil, né? Olha, meu tempo hoje tá tão cheio. Vamos deixar para o próximo evento a gente vai, tá bem? Eu nem falei não pra ele, né? Bem sutil, você fala que você não tá querendo ir. E ele olhou pra mim e falou assim, ela te ensinou isso tudo, né? Eu falei, não. Foi numa aula só? Eu falei, claro que foi. E eu já anotei tudo, tá tudo no meu caderno. Ela brinca até que eu anoto tudo, né, tia? Ela, você está psicografando? Eu falei, é quase uma psicografia. Se você olhar meu caderno, ela fala, eu já escrevi 3 linhas do que ela está falando, porque as coisas vêm na minha mente. Então, eu sei os pontos que essa aula está me trazendo. E como ela me falou na aula, ela falou assim, o que você hoje está aprendendo de vida com as pessoas? Passe para frente, porque quando alguma coisa faz muito bem para a gente vibra alto. E quando a gente vibra alto, a gente contamina quem está em volta com a nossa energia. Né? E além de ser realmente um aprendizado, porque se vocês pegarem o que eu estou trazendo hoje e observar na vida, no dia a dia de vocês vão ver que essas coisas acontecem. Sabe? E com uma constância que muitas das vezes a gente nem se percebe. Né? É igual, poxa, eu queria comer um bolinho. Ah, mas eu quero comer pizza. Por que não pode dividir? Então, vamos fazer o seguinte, hoje a gente come o bolinho, amanhã a gente come a pizza. E agrada os dois. Né? Por que tem, às vezes, você tem que ficar, porque o outro vai ficar magoado, o outro vai ficar chateado. Ah, eu não quero chatear ninguém. Eu sou muito assim. De não querer ver o outro chateado. E isso é muito ruim. Né? E você, às vezes, não faz o que você quer para não magoar. Vamos magoar. Qual é o problema de magoar? Porque se não magoar, também a gente não ensina, não aprende. Né? Então, assim, e o quanto que tem energia. E a gente precisa trabalhar essas energias. E quando a gente faz algo que a gente gosta muito, por exemplo, eu gosto muito de ir à praia. Graças a Deus, meu marido também. E hoje que a gente mora pertinho da praia, a gente como vai? Quando a gente morava em São Gonçalo, todo final de semana a gente subia para Itaipuaçu para ir à praia. Todo final de semana, sábado e domingo, com obra, a gente conseguia ir à praia. Hoje, morando, não consegue. Aí domingo agora ele falou assim, Murilo e meu sobrinho estavam lá, e meu sobrinho assim, tia, eu quero muito ir na praia, tia, eu quero muito ir na praia. Eu falei, calma, meu filho, seu tio está fazendo um telhado, deixa seu tio acabar no telhado. Eu falei, a gente vai chegar cansado, não vai querer. Eu falei, ai, Jesus. Aí eles começaram a ir no Tuti, né? Vamos. Aí o Tuti, não, vamos lá, assim, eu prometi pra você. Eu falei, ai, que bênção, então vamos. E fomos. E foi ótimo, né? Porque as crianças brincaram, a gente pôde conversar, e você vai mudando todas as suas energias. A praia, a natureza, tem muita energia, tem muita vibração, tem muita frequência. Né? E o quanto que a gente pode aproveitar isso e a gente não aproveita. E aí, falando de frequência, ele dá aqui 4 tipos. A frequência beta, que é uma frequência entre 14 a 40 Hz, que a gente falou da outra vez com relação à música. A beta é quando a gente fica assim cansado, quando a gente fica nervoso, né? Ela deixa a gente com as frequências e a energia não é boa, deixa você agitado, né? Muitas das vezes em estado de alerta. E sempre que isso acontece, o universo, ele é rápido, ele vai captar. Tem a outra de
7.5 com 14 Hz, que é uma associada ao relaxamento, a um fluxo criativo, pensamentos geralmente presentes quando estamos adormecendo, que ele diz aqui que é uma energia muito boa para que a gente ative muito a nossa intuição, né? Às vezes a gente dá aquele cochilo e fala assim, eu tive um sonho tão curto, mas parecia que o sonho estava acontecendo naquele momento. É o momento que até que a espiritualidade muito faz para poder se comunicar mesmo com a gente, que às vezes a gente nem se dá conta, né? Porque a correria tetra, com frequência de 4 a 7,5, é um estado associado com a meditação. A meditação a gente às vezes acha que é dormir, né? Eu vou relaxar e vou dormir. Não é. Você não dorme. Uma das coisas que quando eu comecei a fazer a meditação eu tinha muita dificuldade, porque quando ela começava a guiar minha filha, era um sono, e eu queria montar até um palitinho, mas eu não conseguia, era um sono, e o que acontecia? Eu dormia. Igual às vezes acontece aqui, né? Eu deito na maca ali, às vezes, para alguém me tratar, relaxa tanto, que o organismo já responde o quê? Ela vai dormir, ela vai apagar, a mente vai lá e te desliga, literalmente. Né? O intelecto adormece, a mente toma conta, você sonha, né? Você ronca, é uma coisa de louco. E na segunda meditação, ela fez uma coisa que a gente, né, sentiu o nosso corpo, foi uma delícia. Ela começou no pé, quando ela estava na cabeça, eu já estava, acho que no segundo ou terceiro ronco. Eu acordei com meu ronco e falei, meu Deus do céu, eu dormi na meditação. E ela olhou para mim e falou, é normal, vai exercício para casa. Eu falei, tá bom, vou fazer o exercício. Aí, né, quarta-feira, antes de descer, eu falei, eu tenho que fazer o exercício da meditação, né? Não vou dormir, não vou. E fiquei, não vou. Eu tô nada, eu dormi. Na quinta, na sexta, na sétima e assim por diante. Na segunda semana eu cheguei, na terceira semana eu cheguei lá e falei assim, eu tô dormindo sem parar. Eu vou pra meditação, eu durmo. Aí ela falou assim, mas não pode dormir, você tem que manter, foca, né, no que tá na voz. Escuta, eu falei, eu escuto, mas vai me dando um sono, porque aquela musiquinha, Aí ela, você tá focando na musiquinha, esquece a musiquinha, foca no que eu tô dizendo. Eu falei, tudo bem, eu vou conseguir. E aí eu comecei a deixar minha mente mais... E agora eu não durmo mais. É impressionante porque ela fala, e é verdade, é treinamento. Tati, mas o que isso tem a ver? A meditação, ela nos ajuda na nossa frequência. Ela ajuda com equilíbrio. Ela ajuda no nosso raciocínio. Ela ajuda a gente a manter um padrão de elevação. Então, todas essas frequências é uma coisa para a gente prestar muita atenção na gente. Qual o estado que eu estou? Se eu estou percebendo que hoje eu não estou bem, eu estou irritada, estou agitada, para um pouquinho, respira, faz a respiração, busca botar uma música mais calma, porque você, né, vibrando, na agitação não é bom. Sobre frequência e vibração. Agora a gente vai para a lei da atração. A gente reclama, pode dizer. A gente reclama o tempo todo que o universo não nos ajuda. Eu quero tanto um trabalho, mas o universo ele não me dá. Essa história de universo é besteira, é balela. Não é assim como as pessoas falam? Não é. O universo vai captando o que eu quero. Eu não vou conseguir ler esse textão todo não, mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês. Quem aqui já leu O Segredo, o livro? Ele é ótimo, né? Só que ele é bem materialista. A gente tem que ser materialista, temos, mas não vamos ter em excesso, né? Vamos saber o que a gente pede, porque às vezes a gente pede coisas que não estão na nossa ossada. Então o universo, ele também não vai dar. Se eu vou ter responsabilidade para usar, ele vai me dar.
se eu mentalizar aquilo constantemente, Ele também vai me dar. Porque o que eu penso, vou vibrar, a frequência vai para Ele e Ele vai me devolver. Ah, mas eu pensei nisso hoje. Aí amanhã, deixa eu falar. Aí daqui a pouco eu quero de novo, aí eu penso de novo. O universo não vai captando assim. O universo, ele vai captando o que você emana de frequência. Por que quando eu falo tão mal dos outros, né? Às vezes assim, é uma praga, né? Assim, eu queria tanto que fulano quebrasse aquela perna, que maldito, nananana. Não é assim que a gente faz? Mas eu queria, porque eu queria. Aí daqui a pouco o cara vai lá e quebra a perna. Porque eu fiquei lá vibrando. O universo não vai captar o que eu quero coisa boa, porque eu quero coisa ruim. A responsabilidade da coisa boa e ruim é nossa. Eu sei o que vai me acontecer também, porque quebrou a perna, sim, e daqui a pouco quem vai quebrar a perna? Juntinho com ele? Eu. Porque eu vibrei tanto para ele, o que eu vibro para ele vai voltar para mim. E a gente esquece disso. Né? Eu quero uma coisa boa. É igual a gente, às vezes, eu lembro da minha prima, ela sempre passava numa casa, ela falava, um dia eu vou ter essa casa. E eu falava para ela, não é disso não. Sem saber da lei da atração, sem ter conhecimento. Pede a Deus que você quer uma casa, que Ele te deu uma casa. E eu falava assim, isso traz inveja para a casa do outro. Minha cabeça, tá, gente? E aí, quando eu fui estudar, né, sobre essa coisa de frequência, do que a gente emana, do que a gente pensa, eu posso pedir muito uma casa para mim. Acho que eu peço uma casa que seja adequada para mim. Uma casa que eu vou ser feliz, uma casa que vai me fazer bem, né? Porque às vezes a gente passa perto de uma casa que nem é pra gente. E Ele vai dar aquela casa ali. Mas eu poderia ter uma outra muito melhor. Ser muito mais feliz. Se eu soubesse pedir. Quando eu comecei a querer a minha casa, eu comecei a pensar como que eu queria. E aí, um dia a gente estava na casa de uns amigos, eu vi um terreno e uma meia água. E aí meus amigos falavam assim, você é maluca. Um local, um quintal cheio de mato, uma casa de meia água. Maluca você, podendo comprar uma casa pronta, uma casa bonita, uma casa assim. Eu não tinha dinheiro para isso. Não vou pensar assim. E eu comecei a olhar aquela casa e aquela casa foi me chamando mais atenção. E a gente não tinha R$1 para comprar casa. E aí eu comecei a falar com o Tutinho, eu quero morar ali. Aí ele olhou para mim, eu achei muito engraçado, que ele falou assim, caraca, eu penso igual a você, eu gosto daquela casa ali. Eu falei, vamos entrar nela? Casa do Sul, coisa feia. As pessoas moravam no Rio, lá em São Paulo, e o outro no Rio Grande do Sul. E a casa vazia, abandonada, aí o síndico, né, do condomínio falou assim, pode entrar para ver. Eu falei, como? No muro. Gente, vocês não sabem como eu sou para subir uma escada, para pular um muro. Eu consegui pular o muro também. Entrei, olhei a casa toda por dentro, falei, ela vai ser minha. Saí, deixei uma casa do jeitinho, né? Era até uma teia de amianto que estava na porta. E aí ele virou e falou assim, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, mas a gente um dia vai ter. Ela não vai vender enquanto a gente não puder comprar. Fui embora. Cheguei no centro, na época do centro de Umbanda, a vovó Catarina me chamou e falou assim, entrou na sua casa, né? Falei, caraca, foi lançado. Eu tinha assim, né? E ainda bateu com o pezinho, vai ser minha. Eu fiz isso sem me perceber. E meu marido falou que eu bati o pé, que a casa ia ser minha. E aí, passou-se. A gente foi conseguir comprar ela 2 anos depois. Ainda meia água. E a gente construiu, fez uma casa. Né? Aumentou. E aí, depois de tudo pronto, né? Tudo pronto, sim, ainda está em obra, mas pronto, assim, sem mato, está com gramado, né? Algumas pessoas, várias pessoas me ajudaram a peça. E aí, os amigos chegaram lá e falaram assim, né? A meia água, ficou uma casa boa, né? Eu falei, e aí você pensa assim, eu pensava em cada detalhe, sem ninguém saber.
eu queria a minha sala. Eu não imaginava a casa tão grande, porque a casa ficou grande por culpa da tia Ellen. Foi lá e mandou o pedreiro fazer tudo diferente do que eu pedi. Mas, essa parte eu preciso também contar. Mas assim, ela é do jeito que eu queria. Que depois que você vê tudo, né, como ela mesma diz, o que tem? Já entrou um pedaço, entrou o resto, que é o que ela fala. E aí eu falei assim, realmente. E aí eu comecei a visualizar tudo. Então assim, cada coisa do chão, cada coisa. E a tia Rosa falava muito isso no Reiki, né? Quando você quer uma coisa, mentaliza aquela coisa como você quer, com detalhes. Porque se você mentalizar, eu quero um quadro. E aí? O que você quer dentro do quadro? O que você quer em volta do quadro? Qual a cor do quadro? Porque o universo, ele não vai captar, eu quero um quadro. Ele não vai captar isso. Ele vai captar se você pensar, eu quero um quadro branco, com os rajadinhos em dourado, eu quero com desenho, nele todinho. Eu quero os mestres ascensionados que estão ali dentro daquele quadro. Aí o universo vai captar. Vai ser de imediato? Eu pensei hoje. Amanhã está comigo o quadro. Não. A minha casa levou 2 anos. Mas ela veio. E no local, do jeitinho, né? Eu consegui. Demorou? Demorei 5 anos para construir ela. E não está pronta ainda. Já estou morando lá tem 5 anos. Mas assim, a gente pode falar assim, é a minha casa. É do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu pedi. Né? Igual alguém com emprego. Eu quero um emprego. Mas eu quero um emprego. Eu quero um emprego. Qual emprego você quer? Porque a gente tem que emanar correto para o universo. Em detalhes. Criar a historinha na mente. Com o começo, como diz a tia Rosa, com o começo, meio e fim. E é verdade. Aí a coisa constrói. O Messias, a gente fez um curso com o Messias da prosperidade, que o Messias fala assim, monta, né? Ele ensina a gente a montar um mapa e desenhar a coisa com foto e imagem, para a gente olhar todos os dias, para a gente conseguir o que a gente quer. Lei da atração, eu estou visualizando, isso está na minha mente gravado. Então o universo vai captar o que está aqui. Por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. E tudo tem uma frequência. Pode mudar. Tudo tem uma frequência. O que eu emanar, eu vou receber. Isso é uma tabela que eu trouxe. Não tem a ver com a lei da atração, não, mas tem a ver com a vibração. A gente arrumou tudo isso hoje, tá? A gente perdoa que foi na correria. Essa tabela, a professora, quando ela mostrou, eu quis muito pegar, porque eu quero muito viver em paz. Eu não preciso ainda chegar na iluminação, mas só da gente conseguir viver em paz é uma frequência tão boa, né? Isso tem a ver de eu pedir para o universo me mandar paz. Porque quando a gente vibra na vergonha, quando a gente sente vergonha de qualquer coisa que seja, a gente está vibrando naquela frequência. Quando a gente sente culpa, a gente vibra nessa frequência. A apatia e outras coisas. A professora, ela falou que o medo é uma que ainda está dentro de tudo uma coisa boa, porque o medo faz você se movimentar, correr atrás e mudar a situação. As outras coisas não. Você fica depressivo. Se bobear, você não sai da cama, você não sai do quarto. Né? Você se afunda. E aí precisa de outro ser vir te resgatar. Porque sozinho, você não sai dessa frequência. Você vai viver nessa frequência sempre. E a gente escolhe, nós somos responsáveis. Isso não foi ela não, tá, gente? Eu estou falando para vocês. Nós somos responsáveis. O que a gente quer vibrar? Sabe por quê? Porque eu já sei da frequência, eu sei da vibração, eu sei do poder da palavra, eu sei do poder da mente. Mas se eu fico ali, no laranja, é porque eu quero. Eu tenho necessidade de viver com isso? Eu não tenho.
A gente faz escolhas na nossa vida. E a gente precisa se despertar para as escolhas que a gente faz e mudar rapidamente. Quem está querendo aí trabalho, uma das coisas que eu e meu marido mais a gente trabalhou quando ele se decidiu montar a loja sozinho, foi pensar em cada detalhe da loja. A loja não é nossa não, é alugada. Mas a gente pensou em cada detalhe. Na cor, a gente fez pesquisa na radiestesia, né, Ricardo? A gente usou de ferramentas para que aquilo desse certo. Então, assim, reiki no ambiente, para manter a energia de luz no ambiente. Não posso fazer isso na minha casa. Depende de mim. Poxa, a vibração está ruim. Se eu ficar ali, a vibração está ruim. O fulano está ruim. O fulano... Esquece o fulano. Você mora com o fulano, mas você não tem necessidade de vibrar na energia do fulano. É isso que a gente precisa despertar. Eu sou responsável, porque a escolha é minha do que eu estou vibrando, né? Eu não tenho que entrar na vibração dos outros. Se eu já sei que se eu pensar vai acontecer, mas as coisas vão voltar para mim, eu sou responsável. Eu vou pensar, eu vou fazer, mas sabendo que aquilo vai voltar para mim. Então a hora que voltar eu não posso reclamar. Deus foi cruel. Não. Você fez a sua escolha.